Eu vou falar em nome do Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná. É evidente que a posição que eu trago aqui é uma posição de diretoria e não necessariamente a posição da categoria. Mas a gente entende que nós temos um papel e, assim como quem está recepcionando aqui hoje, que é a OAB, nós do Sindicato de Jornalistas e a Federação Nacional de Jornalistas, nós acreditamos que nós temos um papel sindical de defesa dos interesses da categoria, mas nós temos também um papel social de agir em prol da cidadania. E é neste tom, é nessa direção que eu pretendo falar algumas coisas a respeito desse tema. Mais do que questões da categoria, são questões que interessam à sociedade. Nós vivemos num país onde, majoritariamente, quase que exclusivamente, nós temos uma mídia dominada por setores empresariais. O setor público pouco ou quase nada representa em termos de participação no complexo da mídia brasileira. E quase ou pouco nada, ou menos ainda, representa em termos de visibilidade e de audiência. Nós temos hoje um grupo empresarial que não se caracteriza como monopólio, mas podemos caracterizá-lo como um oligopólio, que envolve poucas famílias que são participantes da elite empresarial brasileira e que domina e faz o que quer e o que bem entende de todo o complexo de imprensa desse país. São as famílias Marinho, Frias, Mesquita e assim por diante. Aqui no Paraná e aqui em Londrina nós também temos o reflexo disso. Portanto, tudo que se fala a respeito da imprensa, a respeito da mídia, tem que ser enxergado a partir do ponto de vista que essa mídia que nós temos é dominada por um setor do empresariado brasileiro e, portanto, responde e age de acordo com os interesses políticos e econômicos desse setor. Essa imprensa, que deveria ter uma responsabilidade social, na prática acaba agindo com dois eixos importantes. Um, o econômico, e não vamos discutir isso porque qualquer empresa capitalista visa o lucro. E o outro é o político, que aí sim se caracteriza como uma ingerência no sistema político do país. Mais grave é que uma parte do setor da mídia brasileira é composta por empresas de rádio e televisão, que são concessionárias do serviço público. Além da necessidade da imprensa responder por interesses sociais, a garantia constitucional do cidadão ao direito à informação tem que ser respondido por uma empresa que quer fazer comunicação. Nós temos ainda uma ampliação do rigor e da necessidade dessas empresas quando se trata de rádio e televisão, que são concessões do serviço público. Concessionários do serviço público devem agir como representante do serviço público, como uma correia de transmissão do serviço público. Assim é no serviço de saúde, assim é no serviço de transporte e tantos outros exemplos. E assim deveria ser com a mídia, assim deveria ser com a nossa imprensa. Não se trata também de dizer que a empresa visa lucro e, portanto, vai atender apenas aos interesses econômicos. Qualquer hospital privado visa lucro, tem lucro ou tem ajuda do governo, busca e age em função do lucro, mas tem responsabilidade social. Nenhum hospital pode deixar um paciente morrer na porta do pronto-socorro, mesmo que não tenha qualquer uma das restrições que foram colocadas ali como objeto do lucro da empresa. Assim também a imprensa tem que agir. A imprensa não tem que agir de acordo com a liberdade de expressão do dono da empresa. Ela tem que agir de acordo com a necessidade de liberdade de expressão da sociedade como um todo. Ela tem que agir respondendo ao anseio e ao direito do cidadão de ter direito à informação. A informação que não vem, que é camuflada, ela é censurada, e a censura é proibida em nosso país. A Constituição brasileira garante que não haja censura, e a gente tem que entender que não pode haver censura contra os meios de comunicação, mas também não pode haver censura por parte dos meios de comunicação, a autocensura.
É nesse sentido que a gente tem que entender o que acontece com relação à segurança pública na nossa imprensa, ou pelo menos numa majoritária parte dela. E aí entram os famigerados programas policiais. E de programa policial não tem nada. São programas que veiculam, se alimentam da violência, não da polícia. A expressão é mal colocada. Mas, ao mesmo tempo que a nossa imprensa se alimenta da violência, ganha dinheiro com isso, que são os programas mais rentáveis, ela passa a ser correia de transmissão e passa a realimentar esse ciclo. A nossa imprensa, a nossa mídia se alimenta da violência e, ao mesmo tempo, devolve mais violência para a comunidade. É um ciclo perigoso e gravíssimo. É esse ciclo que faz a imprensa, a nossa mídia, ser responsável direta, pelo menos por uma parcela da insegurança e da violência que existe no nosso país. E essa parcela de responsabilidade deve ser cobrada, não apenas por nós profissionais da imprensa, mas por todos. Qualquer cidadão tem o direito de cobrar isso. E nós temos necessidade de enxergar, saber o que está acontecendo, saber que a imprensa age dessa maneira, para cobrar a responsabilidade e cobrar soluções para isso. Todo mundo sabe que existe um anseio muito grande por parte de algumas camadas da população por ver programas desse tipo na televisão. Sabemos disso. Ninguém está tirando o direito de uma empresa de veicular um programa desse tipo. O que nós temos que questionar é o conteúdo. É quando a informação jornalística é deixada de lado e a baixaria, o estímulo à violência são usados como parte dessa programação. Esse é o erro mais grosseiro que a gente vê. Isso para falar em poucas palavras. Isso para a gente olhar somente alguns aspectos. Então nós temos programas que se alimentam da violência, mas eles são responsáveis por aumentar a violência. Quantas vezes a gente já viu algumas pessoas detidas, presas ou qualquer coisa do tipo, dizendo que estavam satisfeitos porque iam aparecer na televisão? Isso é gerador de violência. Isso está realimentando a violência. Quantas vezes a gente vê que, na direção desses programas, o discurso, o berro, aquilo tudo que a gente vê por parte do apresentador, nada mais é do que buscar violência. Falar para a população que, em alguns casos, tem que fazer justiça com as próprias mãos. Quantas vezes a gente já viu isso? Dizer que a polícia está certa em espancar o suspeito. Imagina que eles falam quando a pessoa que está lá é comprovadamente culpada. Então, esse tipo de coisa que acontece nesses programas tem que ser banido da nossa imprensa. Porque isso não é imprensa, isso não é jornalismo, isso é baixaria, e não tem outro nome para explicar isso. E isso, como gerador de violência, tem que ser enquadrado na nossa discussão. A gente tem que trazer isso para a discussão, porque a sociedade tem uma responsabilidade de fiscalizar isso. Nós, jornalistas, colocamos várias vezes, colocamos em público, cobramos do Congresso Nacional a aprovação de uma legislação que tenha controle social sobre a imprensa. E essa mesma imprensa, que faz essas baixarias todas que eu já disse, diz que esse controle social é censura. Diz que não quer ser controlada, que tem o direito à liberdade de fazer o que bem entende. Nós temos no sistema brasileiro controle sobre o sistema judicial. Nós temos controle sobre o sistema de saúde. Nós temos controle sobre as empresas privadas de todo gênero. Por que não pode ter controle da sociedade? Nós não queremos fazer esse papel, nós jornalistas não queremos ser os controladores da imprensa. Queremos o direito de desempenhar nosso trabalho com salários. Mas por que a sociedade não pode ter esse direito assegurado? Para fiscalizar, exigir, não praticando censura, nada de censura prévia, mas com respostas ágeis, impedindo que a baixaria se prolongue, impedindo que quem faça baixaria ganhe dinheiro com isso, além de promover a baixaria, ainda fica rico. Então, o controle social sobre a imprensa é uma das coisas fundamentais para esclarecer essa situação, para enriquecer a democracia e para garantir a cidadania. Junto com isso, tem a regulamentação da profissão de jornalista, que foi aviltada
que foi atacada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós lutamos para resgatar a obrigatoriedade de diploma para o exercício da profissão de jornalista. É o diploma que é a garantia do jornalismo sério. É lógico que vamos encontrar exceções, é lógico que vamos encontrar gente fazendo coisa errada, e vai ser punida por isso. Mas o diploma, a faculdade, a escola, é o momento da discussão da ética e é o momento da discussão da cidadania. E isso a gente vai cobrar depois que o jornalista estiver pronto para o mercado de trabalho. Então essas questões estão todas interligadas. Hoje o mundo está interligado não apenas porque nós temos uma internet à disposição, mas porque tudo que a gente faz tem reflexo na vida dos outros. E quando o jornalista trabalha, quando o jornalista está desempenhando seu papel, quando a imprensa está produzindo e ganhando seu dinheiro, tem reflexo sobre a vida de todo mundo. Tem reflexo ao alimentar a violência e tem reflexo também quando, na omissão, deixa de cobrar das autoridades a sua responsabilidade. E aí a gente vê que em muitos lugares falta policiamento. Falta policiamento porque se não houver uma cobrança da sociedade, a autoridade não vai fazer isso de mão beijada. Não vai fazer isso onde não tiver a possibilidade de conquistar votos. Eu sempre digo que a gente precisa de mais policiais e não mais polícias. Pessoalmente, isso não é uma posição institucional, eu acho que a gente devia ter uma polícia unificada. Acho um absurdo a gente despender dinheiro de uma cidade pobre, e eu vou enfatizar, pobre como Londrina, para criar uma guarda municipal, em vez de exigir que a Polícia Civil e a Polícia Militar estejam juntas, eventualmente até unificadas, e que a gente tenha o mesmo direito a policiamento, na mesma proporção que tem a região metropolitana de Curitiba. Estamos cansados de ouvir falar que o Paraná não tem governador e que Curitiba tem 2 prefeitos. Isso já é uma lenda, já é antigo, mas o episódio do subsídio ao transporte coletivo está aí como mais um exemplo. A ameaça de botar pedágio para duplicar a rodovia onde morrem tantas pessoas indo daqui para Curitiba é mais um exemplo. A segurança pública é o maior de todos os exemplos. Nós não precisamos de helicóptero para enfeitar a pseudo-segurança que estão fingindo que nos dão. Mas nós não precisamos da imprensa ficar noticiando isso e falando disso como se fosse uma grande coisa. A imprensa tem que ser crítica, tem que ser cobradora, tem que ser exigente. Essa imprensa que hoje não está cumprindo o seu papel. É essa a ideia que eu quero colocar aqui nessa discussão. Que a sociedade tem que tomar para si a responsabilidade de fiscalizar e controlar a imprensa e exigir os seus direitos. Nós teremos mais segurança na medida direta em que a imprensa fizer o seu papel de cobradora das autoridades. Ela tem que cumprir esse papel e tem que cumprir adequadamente. Nós temos muitos exemplos do que a imprensa ou a mídia faz, glamorizando tanto a violência como o consumo. Quantas crianças, adolescentes, jovens, maiores de idade ou menores de idade, estão sonhando com um tênis importado ou com um celular de última geração, sem dinheiro para comprar isso? Isso é gerador de violência. O incentivo ao consumo, quando uma grande parte da população não tem acesso a esse consumo. A via fácil é o furto, é o roubo. Isso é responsabilidade da nossa imprensa. Isso aí está sendo alimentado pela nossa imprensa. Nós temos uma cidade onde, caminho de casa até aqui, dezenas de imóveis para alugar ou para vender. O noticiário está aí, um mercado grande aqui na cidade, fechando as portas. Nós temos uma cidade pobre e decadente economicamente. Isso precisa ser dito. Isso eu não vejo nas páginas dos nossos jornais. Nossa cidade empobreceu e está cada vez mais pobre e não temos perspectiva de voltar a crescer. Esse empobrecimento, essa falta de perspectiva, está gerando uma camada pobre na população que acaba indo para o caminho da violência. Nós temos uma cidade com muitos pobres e não estão olhando para isso. A grande maioria dessas pessoas acaba lutando, acaba se confortando, mas uma parte acaba indo para o crime. Isso é gerador de insegurança, é gerador da violência. Cadê o noticiário sobre isso? Nós temos uma fatia da população
extremamente bem posicionado, andando de carro importado, morando em apartamentos aqui em Londrina que custam o mesmo valor ou mais caro que um apartamento nos Estados Unidos. Isso é ostentação. E isso dá a impressão para quem está fora daqui que é uma cidade rica. Isso atrai o bandido, a criminalidade de fora para cá. Onde é que está a reportagem sobre isso? Onde é que está a responsabilidade da imprensa para promover essa discussão? Não num tom afirmativo como eu estou fazendo, mas no tom interrogativo, no tom do questionamento, para que a sociedade discuta essas questões. Nós não precisamos dar resposta, não é nosso papel dar respostas, é nosso papel promover o debate. Essa é a responsabilidade da imprensa. Quero terminar dizendo que nós temos a obrigação, que é um dever da nossa mídia, promover o debate sobre essas questões, sobre todas as questões que envolvem a cidadania. Essa questão é uma delas. É nosso dever, é a nossa obrigação. E nós temos também a nossa obrigação de cobrar da nossa mídia que se diminua ou que cesse a baixaria. E que a mídia faça o seu papel de promover o debate e de nos trazer discussões, não necessariamente respostas, a respeito das necessidades na questão da segurança. Nós temos que promover a cobrança disso como cidadão brasileiro, como direito nosso garantido na Constituição. Esse é o papel de todos aqui presentes, de todas as entidades que nos representam. O Sindicato de Jornalistas está junto nisso, no que precisar fazer, no que precisar lutar, no que precisar exigir. Porque nós precisamos da mídia, não ganhando dinheiro com a violência, mas agindo para acabar com a violência e sendo parceira nossa para construir uma cidadania e uma democracia melhor nesse país. Obrigado.